Olá, o objetivo desse vídeo é comentar um texto do Wilson Suzigan denominado Experiência Histórica de Política Industrial no Brasil, que foi publicado na Revista de Economia Política. Para tal, eu vou falar de 3 momentos históricos icônicos no que diz respeito à formação da indústria. Quais sejam? Primeiro o governo Vargas, os 2 governos Vargas, depois vou falar sobre o plano de metas e também sobre o chamado segundo PND. Bem, para começo de conversa é preciso estabelecer que a indústria brasileira deita raízes de longa duração. Não é em 1930 que nós passamos a contar com indústrias no Brasil. As indústrias são muito mais antigas. Basta observar os rótulos das cervejas mais famosas no Brasil, do país para identificarmos que elas não foram fundadas nos anos 30. Em alguns casos, foram fundadas muito antes, mesmo no século XIX. Então, isto colocado, né, o que ocorre a partir de 1930 deve ser entendido como a intensificação de um processo de formação do tecido industrial. Provavelmente nós devemos falar também de um ganho de qualidade desse tecido, de maior integração, né, da presença no país de estabelecimentos industriais mais sofisticados, de maior capacidade da manufatura nacional em atender a demanda de manufaturados que o país já exercia. Isso tudo ocorre a partir dos anos 30, com certeza, mas não é ali que surgem as primeiras manufaturas, certo? Então, quando ocorre a crise de 29, o Brasil era um grande exportador de café, todos sabemos disso. O café correspondia a mais ou menos 70% das nossas exportações. E nós estávamos sob um regime de defesa do café, que impunha que todo o café que fosse colhido fosse armazenado compulsoriamente. Ou seja, por conta e risco do fazendeiro, toda vez que o café saía da fazenda, ele precisava ser retido, ele era retido em grandes armazéns, e ali, por ordem de chegada, o dono da fazenda esperava a autorização de embarque novamente na ferrovia para o ponto final, que seria o Porto de Santos. Então, já existia esse esquema da retenção compulsória há alguns anos, quando a crise estala em 29. E nesse momento em que a crise estala, o Brasil vinha de 2 super safras. Como tal, esses estoques estavam abarrotados, eles tinham mais que um ano mundial, um ano do consumo mundial ali retido. Então, quando a crise ocorre, ainda não havia sido colhida a safra de café daquele ano. Mas as floradas já indicavam que haveria uma terceira super safra. Desse modo, nós já tínhamos um problema para digerir. Nós tínhamos um sistema de defesa do preço do café que obrigava o café excedente a ser retido em armazéns públicos sem nenhum tipo de indenização por parte do governo. O cafeicultor precisava apenas esperar, financiando-se em bancos ou com capital próprio, até o momento em que fosse possível vender a produção. Quando isso ocorre sobre 3 super safras, vamos imaginar que o tempo de retenção vai ser muito longo. E é justamente nesse ponto que ocorre a crise de 29, que faz com que os traders de café nos Estados Unidos optem por esperar para comprar. Afinal de contas, lembre-se, o consumidor americano não compra café do Brasil. O consumidor americano compra café de labels, de marcas americanas, locais. E essas marcas são grandes torrefadores que compram o café in natura do Brasil, mas que elas fazem estoques nos Estados Unidos. O procedimento de importação não é tão instantâneo. Então essas companhias que colocam o café brasileiro em labels e vendem para o consumidor, essas companhias fazem grandes estoques nos Estados Unidos. E como elas possuem estoques, elas fazem uma avaliação de mercado de quando e quanto é preciso comprar de café. No momento de uma crise diluviana como aquela, todo torrefador vai pensar assim, olha, cabe esperar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então, no momento da crise, as importações de café pelos Estados Unidos são praticamente paralisadas. Depois elas vão sendo retomadas. Mas mesmo assim, esses traders
vão demorar muito para ter altas expectativas com relação a vender café. Então eles vão continuar comprando de forma moderada. Lembre-se, eu vinha dizendo que já havia muito café estocado nesses armazéns. Bem, então, no momento que a crise de 29 estava, o primeiro problema do governo Vargas, né, depois que ocorre a Revolução de 30, é lidar com essa situação. Então, uma medida de defesa econômica icônica, não é nem uma medida de defesa da indústria, é uma medida de defesa da economia. É a compra deste café que já estava retido compulsoriamente, por força da nossa institucionalidade, em armazéns. A compra desse café que, um tempo depois, vai evoluir para a queima do café comprado pelo governo. E isso é uma política considerada keynesiana inconsciente, haja visto que Keynes não havia escrito teoria geral em 1930-31. Mas essa política acaba injetando fôlego na nossa demanda agregada, permitindo que a demanda agregada, e a demanda agregada por manufaturados inclusive, restasse alta. Mas o que o governo faz especificamente para a indústria? O que ele faz? Nós devemos olhar para a política cambial, porque a política cambial do período imediatamente anterior, 1929, era uma política de livre acesso às divisas estrangeiras, com uma taxa de câmbio fixa e valorizada. Era uma política extremamente favorável à importação. Quando essa política muda, né, após a chegada ao poder de Getúlio Vargas, ela vai mudar para um regime antagônico a esse. É um regime de restrição da compra de divisas. O mais antagônico possível. Qual seria? Decreta-se que o Banco do Brasil tem um monopólio da venda de câmbio e que o Banco do Brasil, por força da sua gerência local, tem o dever de restringir a compra do câmbio apenas aos usos considerados úteis pelo governo naquele momento. Ou seja, se alguém precisa comprar uma máquina para expandir a produção de cerveja, já que eu havia citado o exemplo das cervejarias, esse pedido vai tramitar no Banco do Brasil, ele deverá tramitar. Agora, se alguém quer comprar bens de consumo considerados supérfluos, bens de consumo industriais principalmente, a tendência vai ser o Banco do Brasil indeferir o pedido. Então há um regime de análise por parte do Banco do Brasil em que os pedidos são deferidos ou indeferidos de maneira quase discricionária. Certo? Então esse é um modo de operar o câmbio que só pode ocorrer sob uma ditadura, sob um regime de exceção, como era o caso. Mas que ele se prova efetivo para defender a indústria daquelas intempéries. Porque, por um lado, eu já havia comentado, a demanda agregada restou num nível alto, graças a essa política de defesa da renda, cuja maior expressão é a compra e queima de café. Por outro lado, nós tivemos a possibilidade do investidor na manufatura continuar adquirindo máquinas e equipamentos com uma divisa que era vendida por um preço satisfatório, um preço que não era... O câmbio não havia explodido por causa da exiguidade de câmbio. Havia pouco câmbio, havia escassez, sim, porque o Brasil não estava exportando café. E essa escassez não foi repassada para o preço do demandante de divisas que fossem utilizadas para esse tipo de uso, certo? Então as divisas foram barateadas, as divisas utilizadas para inversões, para investimentos. E por outro lado a demanda interna continuou alta para justificar que as inversões fossem feitas. Então essa é a síntese, assim, vamos dizer assim, essa é a expressão maior da política econômica do governo Vargas, seja ali durante o governo provisório ou mesmo durante o Estado Novo. Claro que também o governo Vargas sempre é assediado pelos Estados Unidos a flexibilizar um pouco essa política e em alguns momentos ocorre o chamado câmbio por cooperação. O câmbio por cooperação é um sistema no qual você mantinha esse monopólio do Banco do Brasil, ao qual me referia, mas que uma parcela dessas divisas, uma parcela minoritária, podia ser, uma parcela minoritária era recolhida pelo governo federal, compulsoriamente, e uma outra parcela podia sim ser vendida no mercado livre. Então é um câmbio dual, em que uma parte do câmbio restava ali no mundo pré-29, podendo ser comercializada livremente, mas uma parcela significativa era reservada para que fosse vendida compulsoriamente ao Banco do Brasil, como se estivesse no regime de monopólio. E o governo tentava se virar, fazer essa política de subsidiar, de facilitar a compra de máquinas e equipamentos com aquela fração que lhe cabia. Então houve esses dois sistemas sob Getúlio Vargas.
E claro, conforme o tempo passa, a manufatura vai requerendo cada vez mais inversões, porque ela vai se tornando mais complexa, e cada vez mais você precisa indeferir pedidos de compra de câmbio nesse sistema, que é um sistema duro. E aí vem a discussão sobre uma nova lei, e ainda sobre o governo Vargas. Nós já estamos falando do governo democrático de Getúlio Vargas. O ano de 1953 surge a Instrução 70 da SOMOR, que é a medida provavelmente mais importante de política industrial feita na história brasileira. É um sistema de, na verdade não é explicitamente de defesa da indústria, é um sistema de organizar o mercado cambial, mas acaba tendo como consequência a defesa da indústria. E eu explico por quê. Porque o governo vai passar a permitir a compra de câmbio para usos de qualquer natureza. Você quer comprar um bem frívolo e de consumo? Você pode comprar. Você quer comprar uma máquina? Também pode comprar. A diferença vai ser o preço que você vai pagar. Porque o governo vai vender para todas as pessoas a uma taxa padrão. Nada obstante, essas pessoas vão precisar entrar num leilão previamente datado, e nesse leilão as pessoas serão divididas em 5 categorias diferentes. E nesse leilão o que vai ser vendido não é o câmbio, é o direito de usar o câmbio. É um documento chamado Promessa de Venda de Câmbio, PVC. A promessa de venda de câmbio vai ser vendida em leilão e as quantidades vão variar. Naqueles usos que o governo considera úteis, vai haver muitas promessas de venda de câmbio sendo negociadas ali em relação a um conjunto relativamente pequeno de demandantes. Nos usos em que o governo quer desestimular, vai haver pouca venda de promessa de venda de câmbio em relação a uma demanda particularmente forte. Então o preço dessa promessa de venda de câmbio é que vai restringir o acesso à divisa. Uma vez tendo a promessa de venda de câmbio na mão, você vai e compra a divisa ao preço que é o preço padrão, a taxa oficial. Então a política instituída por essa Instrução 70 da Superintendência de Moeda e Crédito, ela vai instituir o acesso diferencial ao mercado de câmbio. Todos podem, mas todos podem pagando valores distintos para obter a promessa de venda de câmbio. E isso vai permitir que a manufatura que quer comprar máquinas, equipamentos para inversão, continue obtendo esse ingrediente com uma taxa de câmbio que é favorável a importar. E por outro lado, quem quer importar manufaturas concorrentes para a produção local, vai enfrentar uma taxa de câmbio proibitiva. Não é a taxa de câmbio em si, mas é a promessa de venda de câmbio que você precisa adquirir de modo a adquirir seu câmbio no final.